Salve galera, tudo bem? Esse aqui é um vídeo resposta a José Calil. Sei que você pode estar se perguntando, né? Que diabos que eu vou responder o Calil? Qual que é a relevância que o Calil tem hoje e tudo mais? Mas assim, em que pese o que você pensa a respeito do Calil, o que você pensa sobre ele ter defendido com unhas e dentes do começo ao fim, o trabalho do Carille durante esse ano e tudo mais, tudo isso é uma questão de opinião. A carreira do Calil, o que ela representa, o que ela é, o que ela deixa de ser, é uma questão de opinião. Você pode ter o seu pensamento que for a respeito do profissional, mas quando esse profissional, seja ele de credibilidade ou não, possui um microfone de uma rádio grande aqui em São Paulo e faz calúnias ao seu respeito sem citar o seu nome de maneira covarde, aí, assim, no mínimo, é preciso que você responda. Eu, esses dias, respondi um comentário numa live que eu fazia de um rapaz que, inclusive, foi o cara que fez o vídeo. Eu respondi meio que assim, sem saber, porque eu não ouvi o que o Calil falou ao meu respeito através do microfone da Transamérica. E aí, depois, me mandaram o vídeo, que é esse vídeo da treta, esses vídeos de tretas que a galera faz por aí. Tá tudo bem. Mas é só aí que eu fui ver o discurso do Calil. E por que eu estou fazendo esse vídeo resposta? Primeiro porque ele falou para uma audiência grande, eu acho, me sinto no direito de responder. Segundo, que o Calil foi um cara que eu cresci ouvindo na rádio, né? Eu me lembro que em 2002, muito antes da gente, naquele fim de ano, comemorar o título, né? O Santos entrou aquele campeonato para não ser rebaixado. O Santos ficou 2 meses sem jogar porque foi eliminado da Rio São Paulo, não tinha Copa dos Campeões para jogar. E a gente só ficava sabendo do que estava acontecendo ali no Santos através de um programa que ele tinha para São Paulo, na Rádio Trianon, Santos Vivo, que depois virou Santos Total, ou ao contrário, que tinha ele na apresentação direto dos estúdios da Rádio Trianon. O Ricardinho Martins fazia as reportagens, tinha um outro repórter cujo nome agora, eu confesso que eu me esqueci, faz muitos anos isso. E era um programa que, se eu não me engano, era das 4 às 5 ou 5 às 6, e eu com o radinho no ouvido, era na época radinho de pilha mesmo. Tá fazendo 22 anos isso, né? Muito tempo. Eu escutava religiosamente, porque naquela época, primeiro que não tinha internet como tem hoje, a cobertura na internet não existia como existe hoje, os vídeos na internet nem existia, era tudo internet de escada e tudo mais, são outros tempos. E a cobertura de televisão em São Paulo do Santos, ela era uma cobertura tacanha, né? Uma cobertura que deixavam ali 5 minutinhos, 3 minutinhos para falar do Santos e eram só as obviedades, né? Que se falava. Então ali era um programa que você tinha cobertura, o Ricardinho ficava direto do treinamento, informando o que estava acontecendo no treinamento, quais eram as especulações, era a única maneira de você acompanhar. Para o cara que morava em São Paulo, né, porque a TV de Santos tinha uma cobertura com um clube maior, mas para o cara que trabalhava em São Paulo era a única maneira. Então eu tenho uma lembrança muito carinhosa do Calil, tanto que quando começou o podcast Tomando Uma, na época o canal Tomando Uma Com, antes de mudar o nome, etc., o estúdio nem era aqui, era lá num apartamento que eu morava em Pinheiros. Eu fiz questão de chamar o Calil. Fui até perguntado para os meus amigos, mas o Calil, cara, esse cara fala umas groselhas, etc. Então eu falei, cara, não, eu tenho um carinho muito grande por ele. E a gente chamou o Calil, foi uma entrevista legal, assim, conversamos bastante, discordamos com a educação e foi super bacana, eu tratei super bem. Depois ele me mandou mensagem no WhatsApp, perguntando como tinha sido a repercussão, me pedindo para repassar um abraço que ele havia mandado para Mir Lacombe, que seria a minha próxima entrevistada, a primeira vez que eu entrevistei a Mili, né? E eu falei que tinha repassado o abraço para ela, etc., porque eles eram amigos, fazia muitos anos que não se falavam e tudo mais. E ficou um clima assim muito legal, eu tratei super bem, ele me tratou super bem e seguiu a vida. Eis que aparece esse vídeo, né? E aí, assim, eu fiquei muito surpreso e decepcionado. E aí eu queria reagir a esse vídeo com vocês, o que o Calil falou na posse do microfone da Transamérica. Eu vou colocar aqui na tela para a gente poder assistir junto. Quando o Santos mais precisava de... Pera aí, deixa eu voltar um pouquinho.
começa aqui. Ele não vai falar porque ele tá na véspera. E só para encerrar, Tomás, eu não aguento, né, cara? Eu devia ficar quieto, que minha vida seria muito mais tranquila, mas eu tenho que falar. Abre o seu coração, Calil. O Juliano foi embora hoje, né? Sim. Na verdade, não, né? O Juliano ainda não foi embora. Se especulou que ele teria pedido para rescindir. Eu sei que esse vídeo é do dia, quando se repercutiu isso. Coisas novas aconteceram, portanto o Calil não tem a obrigação de saber. Eu tô reagindo a esse vídeo depois, mas parece que não foi embora. E o Fará falou que o William Bigode também tá indo embora. Não tenho essa informação. Acho até que o William Bigode não faça parte dos planos do Santos. Mas que ele foi embora ou está indo embora, eu não tenho essa informação. Como é que ficam aquelas pessoas que na reta final, quando o Santos mais precisava de tranquilidade, publicaram contratos que... Primeiro que é o seguinte, ele está se referindo a mim porque eu fui a única pessoa que falou a respeito dos contratos. Não há dúvida com relação a isso, tá? E aí uma correção, Calil, eu não publiquei contrato algum. Eu nunca publiquei contrato algum. Você nunca viu um contrato publicado na internet de nenhum jogador do Santos. Pelo menos até hoje. Nunca foi preciso. Eu estou fazendo um trabalho jornalístico aqui que eu acredito que, pelas coisas que a gente tem feito, produzido, gere credibilidade. Então, eu imagino que a partir daquilo que eu falo sobre o que eu vi no contrato, eu tenho os contratos, as pessoas acreditem. Mas se não quiserem acreditar, tá tudo certo. Mas com um contrato jamais foi publicado por mim. Essa é a primeira correção que eu queria fazer. E o Juliano ia ganhar não sei quanto, que o Bigode ia ganhar 560 mil por... Na verdade não era 560 mil, era 520 mil. E a única pessoa que deu essa informação fui eu. mês, e o cara vai embora. Como é que não vai acontecer nada com as pessoas que publicam esse tipo de coisa e depois não acontece? Quer que aconteça o quê, Calil, comigo? O que você quer que aconteça comigo? Não, o que você quer? Não vai acontecer nada? Tipo, esses caras vão continuar tendo credibilidade? Os caras postaram que o William Bigode vai ganhar 520 mil e ele tá indo embora. O que vai acontecer com esses caras? Depois não tem nada a ver, é furado, é fake news. Não... E aqui é muito grave, tá? Falar de fake news. Porque existe uma grande diferença, gente, assim. Vamos lá, vou dar um exemplo do que aconteceu hoje. Na verdade, é que eu só vi a matéria hoje, mas ela é de ontem. Saiu uma matéria no UOL, assinada pelo Lucas Mussetti, falando sobre a conversa do Santos em renovar o contrato com o Otero. E na matéria dizia que o Otero ganhava 50 mil reais por mês. Certo? Essa informação, ela não é verdade. Ela não é verdade. Eu sei porque eu acessei o contrato do Otero e eu até tuitei sobre isso hoje. O Otero nunca ganhou 50 mil reais do Santos desde o dia 1. O contrato dele, assinado, que valeu desde o dia 1º de janeiro de 2024 e tem validade até dia 31 de dezembro de 2024, é para ganhar 210 mil reais. Esse é o salário do Otero. E com uma bonificação de 210 mil reais, ou seja, mais um salário, além do 13º, claro, um 14º salário, um bônus para caso o Santos subisse. Bônus esse que foi atingido. É uma informação que está equivocada do Mussetti. Ele errou na informação. Mas eu não posso dizer que ele fez fake news. Entre errar uma informação, e aqui eu estou só usando um exemplo para vocês entenderem, tá? Porque o que o Mussetti errou, e como eu já errei, outros jornalistas erraram, não é um ataque ao Mussetti, pelo amor de Deus, é um ótimo jornalista, que eu admiro muito, inclusive. Uma coisa é o profissional errar a informação porque a fonte passou uma informação equivocada a ele. Outra coisa é fazer fake news. Fazer fake news é diferente. Quando ele me acusa de fazer fake news, ele me acusa de fabricar. E ele sabe muito bem a diferença disso. Ele me acusa de fabricar e ele me acusa de criar factoides para tumultuar o ambiente. Isso é gravíssimo. Isso eu até vou ver com os meus advogados se pode se enquadrar em calúnia. É que ele não fala meu nome, né? É que ele se protege nesse sentido, não falando o meu nome. Mas quem foi a única pessoa que revelou que o William Bigode tinha um gatilho já cumprido, ou seja, o contrato estendido para 2025 e que o salário seria 520 mil reais? Quem foi a única pessoa que deu essa informação? Então não tá difícil saber que fui eu.
Mas é que o Kalil, além de tudo, ele não tem culhão para citar o nome da pessoa que ele tá querendo atacar. Nem isso ele tem. Não acontece nada com essas pessoas. Se a gente dá uma informação errada aqui, às vezes a gente erra, todo mundo erra, cai o mundo na nossa cabeça. Mas quando nós damos alguma informação errada, é um erro mesmo, acontece. Agora, há informações dadas erradas de propósito. Olha isso. Olha o tipo de acusação que ele faz. Olha o tipo de canalice que esse senhor está fazendo. Ele está pegando um microfone de uma grande rádio com muita audiência e jogando o torcedor do Santos contra mim. Me acusando de estar fabricando informações. Isso é muito grave. Isso é gravíssimo. Não importa se você acha que o Kalil tem relevância, se não tem. A Rádio Transamérica tem. Eu não posso deixar isso passar batido. Eu não posso não responder uma calúnia absurda dessas. Pra ferrar mesmo. Na semana que o Santos disputava jogos decisivos. Onde está? O cara me acusa de querer ferrar o Santos. Cara, vocês sabem bem. Pelo amor de Deus, eu preciso provar para os outros que eu sou santista. É inacreditável isso, gente. Eu até me recuso porque é tão tacanho, ridículo. Então, essas pessoas agora, cadê o contrato do William Bigode? E aqui, pausa, tá? Cadê o contrato do William Bigode? Muita calma nessa hora que eu vou chegar lá, tá? Eu falei no dia, não acreditem nisso, isso não procede. O William Bigode jamais vai ganhar 560 mil reais no Santos com 38 anos, isso tá errado. Não, mas tá aqui, ó, tá publicado aqui o contrato. Cadê? Eu nunca publiquei o contrato. O cara vai embora. Como é que fica essas pessoas que fizeram um escândalo naquela semana decisiva, quando o Santos mais precisava? Ou seja, segundo o Kalil, eu não posso soltar uma informação numa semana decisiva. Ou seja, e aí eu fico pensando, né? Que tipo de jornalismo que o Kalil entende que é o jornalismo correto? Você tem a informação. Primeiro que assim, vamos... Tira fora o caso dele achar que foi fabricado. Porque aí, assim, ele tá me chamando de canalha sem citar meu nome, né? Mas vamos partir do pressuposto que ele acredite que a informação é correta. Eu não posso soltar numa semana decisiva de um jogo, porque senão eu não sou santista. Porque senão eu não sou torcedor do Santos. E aí, com todo respeito, qual que é o tipo de jornalismo que o Kalil entende? Porque pra mim... A minha profissão ela vem antes da minha torcida. Eu amo o Santos. Se não fosse o Santos, eu não estaria falando com vocês aqui agora. O Futeboteco não existiria, porque nem a faculdade de jornalismo eu teria entrado e conhecido as pessoas que hoje são meus sócios. Então tudo começa por conta dessa paixão, né? Eu contei um pouco dessa história lá na entrevista que eu dei para o Bop, no Bopismo. Se você quiser assistir, tem um pouco dessa história de como tudo começa. Então, agora... A minha profissão ela vem na frente, o meu compromisso com a profissão vem na frente. Se eu tenho uma informação, eu vou deixar de soltar porque o Santos está numa semana decisiva. Você, torcedor que está me assistindo, pode concordar com o Kalil, falar, não, o Santos acima de tudo. Mas você não é jornalista, você não tem essa obrigação. Eu tenho obrigação com a minha profissão, entendeu? Então eu não posso, você que é um médico santista, você tem uma operação que só você é passível de fazer e acontece de ser no horário do jogo decisivo do Santos. Você vai deixar o paciente morrer e não vai para ver o jogo do Santos? Você vai colocar a sua profissão na frente. Eu vou colocar a minha profissão sempre à frente. Isso deveria ser uma coisa normal de ser falada, mas infelizmente no meio do futebol até o torcedor confunde um pouco isso. Ah lá, ó, soltando informação ruim num jogo decisivo, esses caras querem o mal do clube. Isso é desconhecimento completo do que é o jornalismo, tá? E o Kalil nessa fala ele colabora com essa visão péssima do torcedor. Fizeram de propósito para atingir o treinador, para tirar tranquilidade. Ou seja, ele está dizendo, me acusando de fazer de propósito para atingir o treinador. O que tem a ver o contrato do William Bigode com o treinador, com o Carille? O Carille tinha todos os motivos do mundo para ser criticado e assim o fiz. Fui um dos caras que mais detonei o Carille, mas assim, a questão do William Bigode nada tem a ver com o Carille, porque quem não, independentemente se ele pediu ou deixou de pedir, quem assinou o contrato, e o contrato eu tenho, a assinatura do Carille não tá. Tá a assinatura do seu Galo, tá a assinatura do seu Marcelo Teixeira, mas do Carille não tá. Então assim, nem Lé com Cré ele tá falando aqui. Do trabalho do treinador, não conseguiram, porque esses caras apostaram no caos. Eles apostaram, não, o Santos vai jogar com o Ceará na Vila... E aí o cara até trava aqui o vídeo, enfim.
E aí, assim, gente, eu gostaria de falar sobre a questão do contrato, primeiro que é o seguinte, tá? Importante. Eu não tenho pedido, você vê que eu já começo os vídeos aqui, vou direto, saio falando e tudo mais. E todo mundo faz todo aquele teaserzinho, gente, aqui é Rodolfo Gomes, seja bem-vindo para mais um vídeo, deixa o seu like, etc e tal. E assim, eu noto que se eu não faço isso, eu quero ir pro assunto direto, até para não enrolar vocês, tá todo mundo na correria, vocês não dão o bendito like. Então eu vou humildemente pedir, se você gosta do meu trabalho, confia no meu trabalho, curte o que a gente tem produzido por aqui, deixa o like, que é muito importante para espalhar esse vídeo, tá? E aí o que eu fiz, né? Diante dessas acusações, dessas falas do Kalil, eu fui procurar o Kalil. Porque assim, se fosse alguém que eu não conhecesse, alguém que eu não recebi na minha casa, eu iria aqui, reagiria a esse vídeo, detonaria, responderia e pronto, acabou. Agora, como o Kalil, a gente tinha tido, cara, uma relação ótima, nunca tivemos um problema até então. Falei, cara, eu vou conversar com ele, de repente, o cara não sabe quem é a minha fonte. Fiquei magoado, porque falei, antes dele me atacar, ele poderia me procurar e falar, Rodolfo, qual é que é desses contratos? Você tem mesmo os contratos? Você pode me mandar? Vamos trocar umas figurinhas? O que você tem de informação? O que é verdade? O que não é? Nunca fez isso. Me conhecendo, tendo o meu número, tendo vindo na minha casa. Gente, isso pra mim é muito sério, a pessoa vir na sua casa. Muitas vezes as pessoas me perguntam, por que você não traz fulano, ciclano e beltrano? Primeiro, eu não gosto desse tipo de podcast que é pau de cá, pau de lá, mesmo. Ficar batendo boca, trazer gente que pensa completamente diferente para ficar batendo boca. Eu sei que o Tomando Uma seria muito maior se fizesse isso. Se eu trouxesse pessoas que fossem diametralmente opostas a que eu penso, a que o Felipe pensa, e ficar fazendo rinha de galo aqui, que eu sei que isso dá audiência, mas não é o perfil. E outra, eu faço na minha casa. Eu não vou trazer alguém que tem valores, que tem pensamentos que eu acho que são completamente fora do que eu imagino como razoável. Então, quando eu abro a porta da minha casa para o Kalil, para quem quer que seja, para todas as pessoas que vieram aqui, não é uma coisa banal, não é só um estúdio, é a sala da minha casa. Isso para mim tem um significado. O Tomando Uma existe e ele é balizado em pessoas que a gente quer conversar. Ainda que essas pessoas, muitas vezes, algumas delas não pensem totalmente como a gente pensa, porque são pessoas, elas têm o direito de pensar o que elas quiserem pensar, mas são pessoas que eu respeito. E o Kalil, assim, você pode pensar o que você quiser a respeito dele, mas eu sempre o respeitei, até por conta daquela nostalgia que eu contei pra vocês, de ser um cara que foi importante lá, numa cobertura que era a única que eu conseguia acessar pro meu clube de coração, né? Então, pra mim isso é muito sério, assim, o cara não me procurar, o cara me atacar, me acusar de estar querendo caos, de estar querendo fomentar ou seja, criar uma situação numa semana decisiva no time que eu torço para ganhar o quê com isso? Ganhar o quê com isso? E aí o que eu fiz? Eu fui no Kalil, mandei um áudio para ele de 3 minutos. E disse exatamente, parafraseando o que eu disse, Kalil, eu acabei de ver seu vídeo, me senti absolutamente decepcionado, até porque você não cita o meu nome, e aí assim, desculpa, se eu quiser te criticar, tiver alguma coisa para te falar ao seu respeito no meu canal, eu vou falar seu nome. Você não falou o meu, mas eu sei que é sobre mim, porque eu fui a única pessoa que revelou o contrato do William Bigode. E Kalil, assim, eu fiquei muito chateado e, te ofereço os contratos. Se você quiser os contratos do William Bigode, eu posso te mandar aqui via WhatsApp. Você vê que não se trata de uma informação falsa. E então você entra no ar na Transamérica e você peça desculpas com relação ao seu público. Por favor, se retrate. Porque o que você fez é uma acusação muito séria. Você me acusou de produzir fake news. Você me acusou de estar mentindo para a torcida do Santos para ganhar likes, para criar o caos, para derrubar um treinador. Isso é muito grave, Kalil. Você é jornalista há 40 anos. Você sabe que isso é muito grave. Então, por favor, eu gostaria de te mostrar os contratos para que você visse que eles são verídicos. E aí eu falei para ele, pra gente ver também se você tá afim de saber a verdade mesmo, ou se o teu discurso não é sobre isso, não é sobre a verdade, não é sobre os contratos. É sobre você realmente querer me atacar por algum motivo. E aí ele me respondeu o seguinte, vou ler para vocês, porque ele não mandou áudio em momento algum. Aliás, esse foi o único áudio que eu mandei, depois toda a conversa foi por escrito. E eu vou ler exatamente tudo, tá? Ele disse, boa noite.
Não citei seu nome por uma simples razão. Não me referi apenas a você. Não nega que se referiu a mim, mas diz que não se referiu só a mim. A campanha suja e canalha para desestabilizar o Santos na Série B, especialmente direcionada ao ex-treinador, lamentavelmente não foi executada apenas por você. Ou seja, ele não, novamente, tira o meu da reta. Ela surgiu de várias origens e a sujeira culminou com um treinador sendo xingado ao receber sua medalha de campeão. Isso é inédito no futebol mundial. Se prestar atenção no que eu disse, perceberá que o fato por você citado foi apenas um dos tópicos que abordei. Sobre contratos, eu estou aguardando o William Bigode firmar algum vínculo ao Santos no valor que você propagou. Enquanto isso não ocorrer, e provavelmente jamais ocorrerá, nada tenho a dizer. Se um dia ele jogar no Santos recebendo mais de R$500 mil por mês, serei o primeiro a me retratar. Caso isso não aconteça, quem deverá pedir desculpas é você. Boa noite. Aí eu falei, Calil, tava já num chá de bebê, nessa hora que ele me respondeu, do meu grande amigo Diegão. E o Calil me respondeu isso. Eu li lá no meio do caos e disse o seguinte, Calil, o contrato dele tem gatilho de renovação automática com valor estipulado, já assinado desde janeiro. Se vão rasgar o contrato, se ele vai abrir mão do que tem a receber, é outra história. O valor de 520 mil estipulado sobre gatilhos já conquistados pelo jogador está inscrito em contrato assinado por Marcelo Teixeira, Galo e Companhia Limitada. Se você quiser ver o contrato, eu te mando. Mas pelo visto você não está interessado na informação correta. Aliás, você não tem nem culhão, nem mesmo para assumir que falou sim ao meu respeito, porque eu fui o único que deu os valores do William Bigode. Mas foda-se, eu mandei o palavrão, foda-se as suas desculpas, continue nesse caminho abjeto que a sua carreira vai tomando. Eu vou fazer um vídeo resposta às calúnias absurdas que você falou ao meu respeito, porque eu tenho uma credibilidade a zelar. E aí ele respondeu, infelizmente você perdeu a linha e partiu para ofensas. De jornalismo e futebol já sei que você não entende nada. Pensei ao menos que tivesse educação. Lamentavelmente não tem. Sobre a minha carreira ela fala por si só. Jamais, em nada vai depender da sua opinião. Sobre a palavra credibilidade, a minha está intacta há mais de 40 anos. A sua depende do salário do William Bigode. A sua depende do salário que o William Bigode venha a receber. Que triste. Aí sabe o que eu fiz? Eu mandei, cara, as 4 páginas que eu tenho do contrato na conversa e falei, toma aí o contrato, seu cretino. E aí ele respondeu, eu teria o maior prazer em dialogar contigo, sou uma pessoa aberta ao diálogo. A partir do momento que você partiu para ofensa e agressões, perdeu totalmente a razão. Essas palavras você usa no grupo da sua família, comigo não. Eu falei, meu querido, você me acusou de fake news, isso é gravíssimo. É colocar a credibilidade de um profissional em xeque com um microfone na mão de uma grande rádio. Eu vim numa boa conversar contigo, te mandei um áudio super respeitoso e te ofereci os documentos. Você novamente refutou a informação na minha cara, praticamente me chamando de mentiroso. Eu não tenho estômago para isso. Faça o seguinte, siga o teu caminho que eu vou seguir o meu. Para mim você acabou como profissional. Cresci te ouvindo, te convidei à minha casa e saio completamente desapontado com tamanha falta de ética. Passar bem. Aí ele falou, é eu que me decepcionei com a tua total falta de educação. Perdeu a linha, não sabendo se explicar e perdeu a razão. E aí, por fim, eu disse, eu que me decepcionei, Calil, diante dessa sua postura no microfone, tentando me queimar e me acusando de ser um vagabundo e um disseminador de notícia falsa. Ser xingado não se compara ao que você fez. E de novo, vamos encerrar por aqui, eu não vejo por que alongarmos mais essa conversa. Esse foi meu papo com o Zé Calil. E aí, assim, é importante dizer o que foi o papo, porque em momento nenhum ele me pediu os contratos. Em momento nenhum ele quis saber a veracidade. Se o cara tivesse bem intencionado nessa história, ele diria, pô, Rodolfo, claro, cara, subiu o tom, eu acho que, cara, de repente eu fiz mal, me manda aí os contratos. E aí, claro, eu vou falar na rádio que eu vi os contratos, você tem razão, que é isso mesmo, que tá tudo certo. Mas não, ele nunca me pediu os contratos. Ele não queria os contratos. Eu mandei sem ele sequer pedir. Então assim, se novamente ele pegar o microfone da Transamérica, do canal dele, da puta que pariu de novo na mão, e disser que é mentira que o William Bigode tem um contrato assinado com gatilho para receber 520 mil, ou seja, 7 milhões de reais ao longo do contrato, considerando salários, imagem, 13º, se ele disser que isso é mentira de novo, ele está mentindo porque ele tem o contrato na mão. Você pode não ter, mas o Calil tem.
Ele viu os contratos, viu da primeira à última página do contrato. Ele tem o contrato no WhatsApp dele. Eu mandei. Então, se ele disser que isso é mentira, que isso é fake news, o mentiroso é ele. Eu, infelizmente, não posso publicar o contrato porque tem dados pessoais aqui de jogador, dados pessoais de empresário, entendeu? É antiético você revelar, botar um contrato desse na página de Twitter. Mas se ele continuar negando, se ele disser que é mentira de novo, eu vou meter esse contrato na mão. E aí, bom, eu não sei nem se isso é passível ou não é de processo, do próprio Irna Bigode, eu teria que estudar com o meu advogado, dos empresários deles, do Santos, que eu sinceramente não sei qual que, ainda que eu seja jornalista, a permissão que o jornalista tem de revelar esses documentos. De repente é só tapar os documentos, os endereços das pessoas, eu realmente não sei, é uma dúvida real que eu tenho. Mas eu nunca mostrei esses contratos porque eu sempre achei que eu não precisava. Pra que eu vou ficar mostrando as coisas? Pra que? Ah, ó, tá aqui, ó. A credibilidade ela não se constrói assim. Ela se constrói através da sua carreira, daquilo que você produz, das pessoas que você traz pra perto, do trabalho que você faz. Entendeu? Eu nunca precisei disso. Então é o seguinte, só que se o Kalil dizer mais uma vez que é mentira, eu vou mostrar esse contrato. Vou consultar meu advogado e vou mostrar esse contrato. Porque é um absurdo isso aqui que ele tá fazendo. Com o microfone de uma grande rádio tentando me descredibilizar dessa forma. E não só me descredibilizar, porque você pode descredibilizar alguém dizendo esse cara tá errado, esse cara sempre erra. Por exemplo, tem vários aí que estão errando semana a semana, que disseram que tava tudo certo com o Sampaoli, aí depois disseram que tava tudo certo com o Luiz Castro, depois agora é o Pesolano. Não acerta uma. Mas assim, isso é um erro. Eu dizer que essas pessoas estão fazendo isso, ou a pessoa que está fazendo isso, está propagando fake news de propósito, está errando de propósito, isso é muito grave. É você, você ferir a honra dessa pessoa. É você ferir a honra. Ele sabe muito bem que se ele tivesse dito o meu nome aqui, caberia um processo de calúnia e difamação. Que ele sabe que ele perderia, por isso que ele não falou meu nome. Ele sabe muito bem disso. Por isso que ele não falou meu nome. Diferente de mim, o nome dele está no título desse vídeo. Entendeu? Diferente de mim que estou falando o nome dele. Então, assim, o ponto é, se ele disser mais uma vez que esse valor é mentiroso, aí saibam que a mentira é dele. Porque o contrato está na conversa. E eu tenho print disso, mandei para outros jornalistas que sabem disso. Que viram o contrato. Sabem muito bem disso. Agora, se o William vai ficar no Santos ou não, se o Santos vai pagar uma multa, se o Santos vai conversar, o William vai abrir mão desse dinheiro. E isso, meu amigo, é outra história. Isso eu não sei. Isso vai depender da negociação com o Santos. Agora, que ele assinou um contrato em 24 e que ele cumpriu todas as metas estipuladas para ter a extensão de um ano e ganhar 520 mil, ele cumpriu. E essas metas eram atuar em 60% dos jogos e o time subir para a Série A. As únicas metas ele cumpriu todas, de longe. Então ele tem contrato até 2025. Se ele vai rasgar o contrato, isso é outro papo. Isso não significa que o Kalil está certo e que eu estou errado. Porque isso é uma outra negociação. Entendeu? Para ficar claro. Ah, o William não ficou, foi embora, o Rodolfo mentiu. Não é assim, irmão. O contrato está assinado. Aí a gente vai tentar descobrir o que foi acordado. O que o William recebeu, o que ele deixou de receber, o que ele foi para outro time, o Santos vai pagar parte do salário, vai comer emprestado. A gente não sabe. Não temos informações sobre isso. Ou alguém soltou o que vai acontecer com o William aí. Ninguém sabe. Absolutamente ninguém sabe. Então, é sobre isso. Gostaria de deixar essa resposta registrada, porque esse tipo de absurdo, e que esse tipo de absurdo não se repita, porque um jornalista atacar o outro dessa forma, não, porra, errar, mano. Todo mundo erra. Eu vejo alguns aí, inclusive, não assumindo os próprios erros, criando malabarismos para dizer que não errou. Acontece. Porque, olha, o ego nesse meio, e eu vou te falar, a cobertura santista, com todo respeito a alguns, esses alguns que são bons e que cobrem o Santos, sabem que são bons, sabem que são éticos, mas eu vou te falar, a grande maioria dessa galera que cobre o Santos, inclusive de maneira independente na internet, são um bando de facínoras e canalhas. Um bando de caras que, ou se não estão lambendo a bota do presidente, que tem patrocinador vinculado a tudo mais, ou porque trabalha no centro de custo do presidente, é sempre a cobertura do Santos é nojenta. Ou estão tentando algum carguinho, ou não querem se queimar, porque poção de Santos, e vai que um dia precisa do Marcelo. A cobertura do Santos Futebol Clube hoje, com exceção de alguns muito bons, é nojenta.
é nojenta. As pessoas são nojentas, entendeu? E esse senhor aqui que fez isso comigo é mais um. Porque se ele não fosse dessa laia, ele agiria comigo quando eu o chamei, mandei o áudio super educado para ele no WhatsApp e disse para ele que queria conversar, apresentar os contratos. Em momento nenhum ele retirou o que ele disse e mais, não teve culhão para assumir que estava falando ao meu respeito. É muito fácil, né? Pegar o microfone da rádio e sair falando dos outros sem falar o nome. E aí depois, quando é indagado, não falei apenas de você. Nem culhão, nem bola para isso esse cara tem. Entendeu? Nem isso ele tem. Uma pena. Mas agora, pelo menos, a minha versão está dada. Quem você quiser acreditar, aí vai da sua consciência. O que eu precisava falar, falei aqui agora. A gente vai se falando. Um grande abraço e até o próximo vídeo.